Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Você está bem? Eu espero que sim. Eu estou em férias, mas a palavra de Deus não. Tampouco está Deus e o seu Filho em férias. Portanto, vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 13/12/2020. Mas antes eu quero convidar você a nós orarmos nesse momento. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse final de semana, pelo teu sustento, Pai, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Te agradecer por tudo, Pai, te agradecer pelo dom gratuito da vida, Pai, porque nós, ó Pai, pudemos nesse dia de hoje, Pai, ver o sol, ver o céu. Nós, ó Deus, despertamos e ao despertar, ó Pai, contemplamos as maravilhas da Tua criação, Senhor. Muito obrigado por isso. Quero orar também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha curá-los na força do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Quero orar também, Senhor, meu Deus, por aqueles que perderam, ó Pai, os seus entes queridos. Quero orar, ó Pai, pelos familiares, ó Deus, do Senhor Osvaldo, meu amigo, Pai, que no dia de hoje foi mais uma vítima, ó Pai, do Covid-19. Senhor, conforta o coração da dona Silvana, Pai, da sua filha, Senhor, e também de todos os familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos corações nessa noite, ó Pai, através dessa mensagem e ao longo, ó Pai, dos dias daqueles que vão acessar, ó Deus, essa mensagem. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu amado e bendito nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e assim agradeço. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje: o pão não pode faltar. E se você tiver aí a palavra de Deus próxima a você, eu gostaria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos ler o versículo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E disse Jesus: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? E disse o Senhor Jesus: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu escrevi algumas coisas aqui e quero dividir com vocês. O contexto, meus irmãos, dessa passagem mostra o Filho de Deus sendo tentado pelo diabo. Mostra também a necessidade de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, porque é exatamente nesse capítulo que você consegue perceber quantas vezes o diabo tentou o Senhor Jesus. Deus não tenta ninguém, quem nos tenta é o diabo. E o Senhor Jesus combate as tentações oferecidas pelo diabo através da palavra de Deus. Por isso que o título da mensagem de hoje é: o pão não pode faltar. E eu também fiz algumas ponderações aqui, uma pesquisa sobre a questão da fome, fazendo um paralelo, entre o nosso corpo físico e quando o nosso corpo físico não é alimentado, quais são as consequências. As consequências da fome no organismo: quando existe a carência alimentar devido à fome, o organismo passa a buscar outras fontes de energia armazenadas que estão presentes no corpo. Aqui a pesquisa diz no chamado tecido adiposo ou gorduroso. Assim as células capturam e absorvem a glicose e carboidratos, queimando as gorduras que mantêm as necessidades básicas do organismo. Em casos de indivíduos que não possuem gordura estocada, vá pensando sobre isso, o organismo retira a energia dos músculos
fazendo com que haja uma perda intensa de massa muscular, deixando o indivíduo esquelético. Sem mais fontes de energia, o cérebro também é prejudicado, perdendo sua função de comandar o corpo. Olha a gravidade decorrente da fome, né? Os efeitos decorrentes da fome. O cérebro também é prejudicado, diz o autor aqui, perdendo a sua função, a sua capacidade de comandar o corpo. Sintomas como dificuldades de raciocínio, tonturas, inconsciências, náuseas são comuns nesse estágio. Eu quis fazer esse paralelo porque, meus irmãos, a fome da palavra de Deus ocasiona o enfraquecimento do espírito e, por consequência, a vulnerabilidade espiritual. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, e é através da palavra de Deus que nós passamos a conhecer toda a vontade de Deus para as nossas vidas, nós ficamos enfraquecidos. Veja que nesse texto, e se você ler o capítulo 4 do livro de Mateus, você perceberá quantas vezes o Senhor Jesus utiliza da palavra de Deus para combater o diabo. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nessa noite. Vamos tirar algumas coisas do texto para enriquecer a nossa vida, para fortalecer, para alimentar a nossa vida. Amém? A primeira parte do texto, né? E disse Jesus, nem só de pão, desse trecho tão pequeno da palavra de Deus, nem só de pão, o que o Senhor está querendo dizer para nós, nem só de alimento físico viverá o homem, nem só do que é secular, nem só do que é passageiro, nem só do que é corruptível viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Nem só dessas coisas que passam viverá o homem. Veja que muitos homens, já próximos ao final das suas vidas, eles dizem que se encontram vazios, que não foram bem-sucedidos em uma série de aspectos das suas vidas, sentem-se vazios, até possuem bens, dinheiro, status, mas o seu interior, a Bíblia diz, é como um sepulcro caiado. E a Bíblia também diz que nós, quando percebemos isso, nós devemos lamentar e chorar e nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos dirigir a Deus. E Deus dos altos céus, através do seu Filho Jesus, tem poder para se compadecer de nós. Hoje, esse dia de hoje, me divertindo um pouco, eu estava refletindo, sobre como uma pessoa tem valor na sociedade. Quais são os elementos, as coisas que fazem com que as pessoas tenham valor na sociedade? Às vezes a pessoa precisa ser bonita, fisicamente bonita. A pessoa precisa ser bem-sucedida na sua profissão. A pessoa precisa se autoafirmar em algo para que as pessoas reconheçam nela algum tipo de valor. A pessoa precisa ter dinheiro. A pessoa precisa ter bens para que as pessoas vejam nela algum tipo de valor. De alguma maneira essa pessoa precisa, entre aspas, chamar a atenção. E aí eu me pus a pensar, e Deus? Qual é o pré-requisito para que nós tenhamos valor para Deus? Sabe qual? Basta eu e você existirmos. Basta eu e você existirmos para que Deus nos valore, nos dê valor. Não é pelo que nós sabemos, não é pelo que nós não sabemos, não é pelo que nós temos ou não temos, não é pelo nosso status, não é por nada disso, senão apenas
O simples fato de você existir faz de você uma pessoa valorosa para Deus. Veja que interessante. E é nessa perspectiva que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, se nós tivermos ou não tivermos, Deus nos valoriza de igual modo. Não há cargos maiores ou menores que fazem com que Deus nos olhe com maior ou menor apreço. Muito pelo contrário. A Bíblia deixa claro que é dos pequeninos o reino dos céus. Não sei como você se sente. Se você se sente pequeno, saiba que o reino é para você. E essa mensagem é para você, porque nem só de pão viverá o homem. E aí ele continua dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra de Deus alimenta o espírito. Você sabia? 100%, se você ler uma palavra da palavra de Deus, ela alimenta o seu espírito. Se você ler um capítulo inteiro, um livro inteiro, a Bíblia inteira, toda ela alimenta o espírito. E um espírito alimentado, a Bíblia diz o seguinte, o espírito alegre formoseia o rosto. Sabe onde está escrito isto? Provérbios capítulo 5, o versículo 13. Se você estiver alimentado da palavra de Deus, o seu rosto será formoso, as pessoas verão em você a diferença que Cristo faz. Não importa, de verdade não importa, como eu disse na primeira parte, você tem valor para Deus pelo simples fato de você existir. Olha que maravilhoso que é o nosso Deus, valoriza as pessoas pelo simples fato delas existirem. Magnífico é o nosso Deus. E a terceira parte, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Terceira parte, que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca de Deus, não da boca do irmão Leandro, não da boca de homens, porque nós devemos ser apenas os seus porta-vozes. Nós devemos apenas levar a palavra de Deus para os irmãos, para os amigos, para todo aquele que desejar, porque toda a palavra que procede da boca de Deus, ela é boa. Talvez num primeiro momento nós não venhamos a entender desta forma, que a palavra de Deus ela é boa, que toda a palavra de Deus ela é boa, mas ela é. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, sabe para quê? Para as nossas vidas. Para as nossas vidas. E eu concluo, meus irmãos, essa mensagem dizendo o seguinte, que nessa noite eu e você possamos nos alimentar da palavra de Deus, que é a Bíblia, a verdade que liberta o homem da fome espiritual, porque o título da mensagem de hoje qual é? O pão não pode faltar. O pão não pode faltar. Por isso que nesse domingo, mesmo em férias, o pão não pode faltar, e por isso eu estou transmitindo a mensagem do programa Esperança Bíblica. A verdade que liberta o homem da fome espiritual, da prisão do pecado, e que leva o homem, a palavra de Deus, leva o homem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. E Ele pode ser Salvador das nossas vidas, ainda nessa noite, ainda nesse horário, 21h58. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, Senhor. Peço que essa mensagem, Pai, esteja falando ao coração do meu irmão, do meu amigo, que vai ainda assistir essa mensagem, Senhor.
Peço que essa mensagem seja consoladora dos corações, ó Pai. Que essa mensagem seja, ó Pai, a transmissão da paz para os lares, ó Deus. Que seja, Senhor, a transmissão do abraço do Senhor Jesus Cristo, aquele que está sedento nesse momento, aquele que está carente do abraço de Cristo Jesus. Sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus nesse momento. Meu Deus, fala aos corações profundamente, Pai. Enxuga as lágrimas, Senhor. Enxuga as lágrimas nessa noite, Pai. Coloca um sorriso no rosto. Formoseia, Pai, o rosto do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga que vai acompanhar essa mensagem. E, meu Deus, se há alguém nessa noite que quer fazer decisão por esse amado Jesus, que ele repita comigo: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, um grande abraço a vocês. Eu sigo em férias, mas eu espero encontrá-los domingo que vem para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica, e tudo para a glória de Deus. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Um abraço, tchau.